Oi, pessoal, sejam bem-vindos à edição número 135 do Papo Desinformante, a nossa conversa semanal da equipe sobre desinformação. E nessa semana continuamos falando, é claro, sobre as eleições nos Estados Unidos, porque todo dia tem um novo capítulo por lá. Nessa semana, a grande reviravolta foi a desistência de Joe Biden na corrida pela reeleição e o seu endosso para sua vice, a Kamala Harris, para que ela seja candidata pelo Partido Democrata para disputar com Donald Trump, que foi referendado pela convenção do Partido Republicano como candidato oficial. O fato é que a convenção dos democratas ainda nem aconteceu, apesar de tudo já indicar, né, para se desenhar, para que o nome de Kamala Harris esteja nas urnas, mas Kamala já virou alvo de desinformação nas redes sociais. E quem investigou tudo isso e foi atrás dessa história nessa semana foi Matheus Soares. Conta mais pra gente. Oi, Liz. Oi, Nina. Oi, pessoal. É isso mesmo, Liz. O anúncio de Joe Biden, né, da desistência, mal tinha esfriado e ainda no domingo mesmo a Kamala Harris foi alvo de desinformação nas redes sociais. De acordo com a matéria da revista Wired, ainda no domingo, políticos republicanos, influencers conservadores, figuras de direita, afirmaram na internet, né, que a Kamala tinha se juntado com o Partido Democrata para dar um golpe em Joe Biden, afastando da corrida presidencial. Isso tudo, claro, sem mostrar provas, né? Essa narrativa ela foi endossada por figuras importantes nos Estados Unidos. O próprio Donald Trump publicou essa semana na sua rede social a Truth, falando que roubaram a corrida de Joe Biden, né? E também o presidente da Câmara dos Estados Unidos, o Mike Johnson, falando também que o Partido Democrata tinha forçado o Joe Biden a sair, né, da candidatura. Virando, claro, uma teoria da conspiração em meio a diversas outras, né? Uma congressista da Geórgia, republicana, também chegou a afirmar que Joe Biden tinha recebido algum dinheiro para sair da corrida presidencial, né? Criando aí, como eu falei, essas teorias de conspiração em torno dessa desistência. A organização internacional Maldita.es, ela também encontrou peças desinformativas que circularam desde domingo nas redes sociais envolvendo a Kamala Harris. Em uma das postagens, uma montagem da vice-presidente em versão masculina sugeria que ela seria, na verdade, uma mulher transexual nascida no exterior. A identidade de Kamala Harris, inclusive, também foi alvo de diversas desinformações em postagens, né, que questionaram a negritude da candidata. A hashtag, abre aspas, ela é indiana, chegou ao tópico dos mais falados no X, segundo a CNN. Esses e alguns outros casos nós mapeamos na matéria que está disponível no nosso site desinformante.com.br. Liz? Obrigada, Matheus. E a gente também seguiu nessa semana falando sobre as eleições dos Estados Unidos, mas destacando um outro tópico, a volta de Donald Trump às redes sociais. Né, o político ele havia sido banido das principais redes sociais em 2021, logo após os ataques ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, mas nesses últimos 3 anos ele foi retornando gradativamente algumas das plataformas. Ele voltou ao Twitter, por exemplo, assim que Elon Musk voltou, né, assumiu o comando da rede, que agora se chama X. E nessas últimas 2 semanas, ele também voltou para a rede social Twitch, que é uma rede de vídeos de transmissão online, e também teve as suas contas no Instagram e no Facebook, e agora elas não possuem mais nenhuma restrição de uso. Elas já tinham sido restabelecidas ano passado, mas com algumas restrições, e agora não há mais essas restrições. E no comunicado da Meta, né, que é a dona do Instagram e do Facebook, eles falaram que compreenderam a responsabilidade de permitir a expressão política e acreditam que o povo americano deveria ser capaz de ouvir os candidatos para presidente da mesma forma, dizendo aí que essa decisão seria uma questão de interesse público também. Nina, como é que você observa a volta do candidato e também como as redes sociais elas podem equilibrar essa necessidade de moderação de conteúdo para evitar desinformação e discurso de ódio, mas também equilibrar a importância de garantir que os eleitores tenham acesso ao que os candidatos estão publicando, ainda mais em eleições presidenciais? Pois é, Liz, eu acho que no fundo a questão não é como as redes sociais podem equilibrar, mas se são as redes sociais que devem gerir essa balança, né. Quem é que pode decidir, quem é que deve decidir e avaliar, quem pode e deve falar e ter a oportunidade de ser ouvido
durante uma campanha eleitoral, por exemplo, que é um momento tão crucial do sistema democrático, né? Eu acho que essa é a discussão que volta à tona com essa história de Donald Trump, que mais uma vez são as plataformas, as suas políticas, as suas visões de mundo que decidem a hora em que alguém deve ou não deve ser ouvido. E acho que esse é o ponto mais problemático da questão. Tirando isso, eu acho que a gente precisa, de fato, considerar que políticos que exercem cargos públicos ou que são candidatos ou candidatas a cargos públicos precisam ter um nível de escrutínio público, até para que as pessoas possam saber e avaliar o que está sendo dito, né. Então eu acho que tem um lado da questão em que, de fato, é um direito do cidadão e da cidadã conhecer as opiniões, as visões de mundo que estão sendo disseminadas por quem está concorrendo a exercer um cargo público e, portanto, a representar uma parte da população. A questão é que, quando a gente está falando de posições que ultrapassam o limite da democracia, né, ultrapassam o limite do que é considerado a liberdade de expressão, que respeita as outras liberdades e os outros direitos, como é que a gente lida com essas questões quando a gente tem um sistema de comunicação que não é mais um sistema de comunicação centralizado na mão de muito poucas pessoas, mas é um sistema de comunicação muito mais descentralizado, pulverizado e também personalizado, né. Eu acho que esse é um desafio muito grande, então eu acho que tem um ponto de discussão que é quem decide isso, tem um outro ponto de discussão que é até onde vai o interesse público, e ainda tem um terceiro ponto de discussão, que é, a gente está falando de Trump, como poderia estar falando de Bolsonaro ou de Orbán ou de algum outro líder, da extrema direita mundial, mas a gente tem que considerar também que não são só os líderes, eles têm uma série de apoiadores que acabam disseminando esse tipo de discurso, né. Então, quando o Matheus cita, por exemplo, a desinformação sobre Kamala Harris, questionando a sua negritude, esse é um fenômeno que a gente vê disseminado por várias partes das redes sociais. Então, a gente também não pode cair na ilusão de que banir uma liderança significa banir aquele discurso extremista ou preconceituoso, das redes sociais. Então, acho que é um tema muito complexo, não tem uma opinião, formada entre deve estar ali ou não deve estar ali, acho que tem muitos pontos a serem considerados. O que está claro para mim é que a gente não pode ficar na mão das plataformas como instâncias de decisão de quem é que deve ser ouvido ou quem é que tem o poder de falar durante uma campanha eleitoral. Acho que isso é muito sintomático do momento que a gente vive. Perfeito, Nina. Realmente o debate é amplo aí. A gente tem uma matéria completinha lá no nosso site, também ouvindo outras pesquisadoras em relação ao tema. E estamos sempre abertos a esse debate. Eu acho que a gente vai continuar construindo aí em conjunto as melhores soluções, porque até o que uma das pesquisadoras disse para a matéria, né, que eu entrevistei, tem que ser visto caso a caso. Não existe uma regra única que a gente possa estabelecer para todas essas situações. E aí a gente vai continuar falando sobre eleições, porque como a gente já falou em alguns papos desinformantes, a gente tem esse ano mais de 60 eleições ao redor do mundo. E além dos Estados Unidos, a Venezuela também vai às urnas esse ano, na verdade, nesse domingo, né, nessa semana. E aí Matheus já começou a pesquisar para a gente como é que está o clima por lá. Matheus, me diz aí como é que estão andando as coisas nesse processo eleitoral. Pois é, Liz, o clima é bastante acirrado, né? Temos aí uma situação polarizada e também com peças desinformativas que já estão rolando, né? Nessa reta final da campanha, seja para apoiar ou para desmerecer determinados candidatos. Mas um ponto interessante foi que em uma live promovida pelo projeto Observatório Venezuelano de Fake News, jornalistas do país levantaram os desafios que estão encontrando nessa cobertura eleitoral. Segundo os profissionais, essas eleições estão sendo marcadas por restrições de informações, tanto por parte da base governista, quanto também da oposição. A falta de acesso aos candidatos presidenciais, desculpa, é outro problema. A jornalista Luana Perdomo, por exemplo, explicou que praticamente não há interação com os candidatos, principalmente com o Nicolás Maduro, né? De acordo com ela, nenhum jornalista dos meios de comunicações nacionais ou internacionais foi autorizado a cobrir as atividades da campanha.
Essa reta final das eleições também está sendo marcada por falas polêmicas, né, do atual presidente, o Nicolás Maduro, que está tentando sua reeleição. Na semana passada, ele afirmou que o país poderia enfrentar um banho de sangue e uma guerra civil caso ele não seja reconduzido ao cargo. E nessa semana sobrou até para o Brasil. O presidente venezuelano questionou as eleições brasileiras, afirmando que elas não são auditáveis, fazendo com que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, se manifestou em relação a essa fala do Maduro, falando que o boletim de urna é totalmente auditável, sim. Esses ataques do Maduro em relação às eleições vêm também depois de falas do presidente Lula em relação ao banho de sangue, né? Então, a gente vem aí acompanhando esse processo, essa reta final das eleições venezuelanas, aumentando as tensões, né? E também essas questões relacionadas à desinformação. Isso. Perfeito, Matheus. Claro, Se fala, você Nina. me permite, só um comentário breve, é que eu acho que esse caso venezuelano é um exemplo muito bom para a gente refletir sobre como a estrutura das mídias sociais e como a estrutura digital interage de maneira muito intensa com a estrutura social dos países, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que o fenômeno da desinformação, ele é apenas um fenômeno técnico, que tem a ver tecnológico, que tem a ver com a existência de uma determinada tecnologia, mas ele tem muita relação com a existência de uma base social muitas vezes fragmentada, muitas vezes polarizada, radicalizada, que acaba gerando, né, esse esgarçamento, digamos assim, do tecido social, que facilita esse questionamento constante dos centros de produção de verdade. Então, acho que o caso venezuelano é interessante no mau sentido, né, assim, não que seja um bom exemplo, mas nos faz refletir sobre como pensar essa interação entre o social e o tecnológico é importante. Eu acho que nos faz refletir também como nenhuma narrativa é única, né, assim, a gente vai vendo as narrativas se repetirem, nas eleições que a gente está acompanhando, a matéria completa no nosso site do Desinformante. Matheus tocou num ponto bem importante em relação à transparência do acesso à informação para jornalistas, e no Desinformante Explica dessa semana a gente também falou sobre transparência, mas sobre transparência de dados nas bibliotecas de anúncio das plataformas digitais. Então, se você quiser acessar, já está aqui disponível no nosso canal do YouTube. A gente fala e explica tudinho o que é biblioteca de anúncios, por que é importante e como ela pode ajudar, inclusive, a gente a auditar, tentar compreender como funciona esse fluxo informacional, principalmente em períodos eleitorais. Mas o nosso Papo Desinformante ele vai ficando por aqui essa semana. Na semana que vem, a gente volta com mais novidades, inclusive sobre as eleições na Venezuela e também os próximos capítulos dessas eleições dos Estados Unidos. Enquanto isso, nos siga no @desinformantebr, no Instagram, no Twitter e no TikTok para se manter atualizado e não perder nada até o nosso próximo Papo Desinformante. Até lá. Tchau, tchau.